pegar sua Bíblia, deixar tudo a postos aí para esse nosso tempo, viu? Agora, juntos. Será um tempo muito produtivo, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que o Senhor está no nosso meio, o Senhor controla todas as coisas, declaramos o domínio, o controle dele, em nome de Jesus. Pai, nós queremos glorificar o teu nome nesse novo dia, nessa viração, tudo que o Senhor tem ministrado em nós, tudo que o Senhor quer ministrar através de nós, que o Senhor tenha liberdade de nos usar da forma que tu queres. Ó Pai, nós clamamos agora que também o Senhor libere todas as vias de comunicação, internet, todos os aplicativos, todas as redes sociais, tudo que está paralisado, travado, seja liberado em nome de Jesus, para que nós possamos estar recebendo mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua direção para esse tempo. Nós te agradecemos por mais uma viração do dia, te agradecemos por mais um dia que nós conseguimos acessar, romper, nós louvamos o Teu nome por isso. Por isso nós te convidamos, vem estar conosco nessa viração do dia, vem ministrar no nosso espírito, vem falar no nosso espírito, vem guiar o nosso dia. Nós glorificamos a Ti, Pai, por esse momento, por esse tempo, por esse dia que o Senhor nos fez e nele nos alegraremos, Pai. Obrigado por mais um dia onde o Senhor tem agido poderosamente, muitas pessoas sendo restauradas, curadas, transformadas, e nós queremos profetizar que esse é o dia da vitória da vida sobre a morte. Nós declaramos que esse é o dia onde a verdade prevalecerá sobre todo engano, toda mentira, tudo aquilo que o inimigo tem tentado propagar através de redes sociais, através da imprensa. Nós declaramos agora, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as situações, de todas as nações. Nenhum fio de cabelo de nossa cabeça cai sem uma permissividade Tua. Por isso nós glorificamos o Teu nome nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Então nós vamos continuar aqui via Facebook hoje, né? O Instagram realmente não está funcionando. Pedimos perdão, irmãos, aí por essa demora aí de quase 20 minutos, né? Mas nós estamos começando mais um na viração do dia. E nós queremos encorajar você a estar atento e aberto àquilo que o Espírito quer ministrar no teu espírito. Nós, em nome de Jesus, nós profetizamos, esse é o dia que o Espírito vai ativar em você armas poderosas em Deus e armas espirituais. Amém? Eu quero trabalhar com você nessa viração do dia, né? Nesse início do dia, um princípio espiritual que nós por vezes não notamos, não deixamos essa revelação vir até nós, e de uma forma muito sincera, madura e debaixo da autoridade do Senhor, nós exercemos aquilo que Ele nos legou, aquilo que Ele nos comissionou e nos elegeu para cumprirmos e para sermos, né? Então, em nome de Jesus, eu quero encorajar você a você ficar muito atento para esse fundamento, esse princípio da palavra que é para a tua vida no dia de hoje. Amém? Nós estamos vivendo dias onde há muita confusão, inclusive na esfera de governo, né? Nós estamos vendo uma guerra e nós estamos envolvidos nessa guerra. Não adianta você pensar que isso não envolve você, envolve todas as famílias. E nós queremos declarar algo sobre a tua vida, que é muito importante que você entenda esse processo que Deus estabeleceu para o homem, para que ele desenvolvesse esse nível de autoridade sobre a vida dele. Então, nesse nosso tempo, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre assumindo a autoridade e as nossas armas espirituais. Assumindo a autoridade e as nossas armas espirituais. Primeiro, aonde o Senhor nos tem plantado. Por quê? Nós estamos vendo muitas situações hoje e decisões. Eu sou da esfera jurídica, né? Trabalho no campo da advocacia e junto a tribunais. Então, muitas decisões, medidas que estão sendo tomadas via município, via estado, né? Essas leis criadas de última hora, há muitas leis ferindo, principalmente os princípios da palavra do Senhor e também nossa própria Constituição Federal, tá? Nós
continuamos a favor e somos completamente a favor de nós termos toda a prudência. Nós estamos junto com toda a população do Brasil e nas nações na questão do isolamento social. Isso tudo é muito válido. Só que nós estamos hoje, principalmente de ontem para hoje, vivendo muitos direitos sendo furtados, né? E você está sendo, nesse tempo de viração do dia, alertado pelo Senhor para isso, né? Porque quando direitos individuais eles vão sendo usurpados e furtados, nós temos que ter muito cuidado para o que o inimigo nos está tentando tramar, né? Que vai cedo ou tarde atingir as nossas casas, né? Então nós estamos correndo um sério risco de irmos ao mercado e não podemos mais atravessar a rua, né? E nos locomovemos para questões básicas, né? Então, por exemplo, hoje em São Paulo, o pessoal de outras nações, eu não sei como que estão nos seus países, eu queria que vocês compartilhassem isso também, né? Hoje é muita mercadoria, muita fruta, muito alimento está sendo jogado fora, porque há uma proibição, né, em alguns lugares de acesso dentro das cidades, né, por parte dos caminhoneiros, e a polícia está exercendo esse comando, e hoje a gente está orando pela polícia. Hoje é um dia que nós estamos orando pelos policiais, para que desde o alto comando venha mesmo um posicionamento de responsabilidade, cumprimento da lei, da ordem, mas com responsabilidade, né? Então, sobre isso, a gente quer conversar com você hoje, na viração do dia, para você entender primeiro aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Amém? E a Bíblia é a nossa grande constituição e a nossa regra de fé e de prática. Então, tem alguns direitos que você, como homem de Deus, mulher de Deus, tem que exercer, e também você, como cidadão do Brasil. O Brasil é um país livre, lembre-se disso, né? Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus, exercendo uma autoridade, viu? E exercendo o nosso direito de cidadania. Isso é muito importante, eu quero dar esse alerta para vocês nesse sentido. Então, ontem já foi derrubado a liminar aqui do Rio de Janeiro, que as igrejas não poderiam ficar abertas, né? E para atendimento até de terceiras pessoas, até de pessoas sem ser cultos, né? Isso já foi derrubado, né? Colocando a igreja como algo importante, um ente da sociedade que é importante nesse momento. Então nós temos hoje legalidade de nos manifestarmos nas redes sociais, nós temos legalidade de abrir, né, os prédios para poder receber e atender pessoas, né? Então tem algumas coisas que estão vindo muito, ferindo inclusive preceitos constitucionais nossos, e infelizmente os tribunais superiores não estão nem aí para isso. Então hoje eu estou aqui fazendo uma denúncia e trazendo você para esse tempo, na viração do dia, tá? Tirando de toda essa questão política, jurídica, mas para você entender que o reino dos céus, ele é um reino judicial. O reino de Deus é um reino judicial. Oramos aqui na viração do dia sobre o tribunal do Senhor. Então é muito importante, você que está ouvindo a gente aí via Facebook, via Instagram, depois a gente vai dar um jeito de colocar via YouTube, depois a gente vai dar um jeito de colocar no Instagram, né? Você precisa se posicionar primeiro no seu nicho e no teu campo que o Senhor te legou, te confiou. Amém? Então entenda isso, se hoje é um tempo de nós estarmos dentro de nossas casas, é muito importante você entender alguns princípios bíblicos muito chaves. Quem já fez um curso tipo Aliança para casais, quem já conhece, por exemplo, a Aliança no Limiar, eu quero conversar com você hoje para você tomar autoridade sobre o teu campo de batalha e tomar autoridade das armas espirituais poderosas em Deus. Amém? Então vem comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos lá comigo? Gênesis, capítulo 3. Tem um princípio aí na viração do dia que eu quero trazer para você. Aí comigo eu vou ler a partir... o nosso foco aqui é a partir do versículo 22 em diante. Tá?
Gênesis capítulo 3, 22 até o 24. Só no capítulo 3. Vamos ver um fundamento aí muito chave aí para você entender. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ontem nós trabalhamos esse fundamento na viração do dia. Se você não teve a oportunidade de acessar, entra lá no nosso canal, no YouTube, Imóvel Pray, Intercessão em Movimento, e vai lá e assiste o programa de ontem, tá? Na viração do dia. Eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Né? Eu quero que você entenda isso. Esse era o propósito do Satanás. O acesso à árvore da vida e puxar a eternidade daquele que comesse da árvore da vida. E aí o que Deus faz? Presta atenção, 23. O Senhor Deus, pois, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém? Agora vamos comigo lá em Gênesis 2. Gênesis 2. Prepara aí. Versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e para o guardar. No versículo que nós lemos lá no versículo 24, você viu ali que Deus tira o homem do jardim e coloca um querubim para guardar. Está comigo até agora? Vamos continuar. E agora no versículo 15, capítulo 2, versículo 15, antes da queda. Ou seja, fundamentos e princípios que Deus vinha trazendo para o homem toda a viração do dia antes da queda. Está claro? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aí Deus coloca no jardim e dá uma ordem ao homem, ó, ao Senhor Deus. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Está aí comigo até agora? Volta lá no capítulo 3, versículo 24. Prepara o teu coração agora, porque Deus, nessa viração do dia, Ele vai estar liberando sobre a tua vida autoridade sobre o teu campo, autoridade principalmente sobre a tua casa, e você vai precisar exercer essa autoridade, principalmente quem está me ouvindo aqui do Brasil. Da agora para frente, você vai ter que exercer ainda mais uma autoridade espiritual dentro do teu campo de colheita, dentro do teu campo de batalha. Isso envolve sua casa. Se você é empresário profissional liberal, isso envolve seus negócios. Viu? Por quê? Hoje nós estamos vivendo esses dias. Uma lei estadual está indo de encontro a uma lei federal e rompendo todos os princípios. Então você está vendo dona de casa que foi à feira sendo presa, dona de casa que foi no mercado sendo, brutalmente paralisada. Então existem direitos constitucionais que só uma lei federal poderia nos tirar esse direito. E isso, meu querido, dentro do ramo do direito, aqui não é aula de direito hoje, mas é uma aula de você entender a tua jurisdição espiritual e exercer autoridade sobre ela. E é isso que eu quero que você tenha hoje. Uma autoridade restaurada na sua jurisdição espiritual. E qual é a jurisdição espiritual que Deus está trabalhando com o homem, quando lá em Gênesis 2, Deus forma o homem, coloca ele no jardim e fala para o homem: governe o âmbito do jardim.
Em outras virações do dia, você já recebeu esse fundamento. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Ó. Olha só. Voltou o Instagram aí. Glória a Deus. Vamos lá, querido. Volta lá no versículo de número 24. Olha que detalhe. Capítulo 3, versículo de número 24. E expulso o homem, colocou querubins, plural, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que revolvia, ela fazia essa movimentação o tempo inteiro, não para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o segredo dessa viração do dia. Deus deu a você uma jurisdição. Viu? Por isso que naquele momento, lá no Egito, lembra do Egito agora, quando a praga passou, a praga dos primogênitos, ela entrou naquela região do Egito. Deus dá a direção para o povo e você está sendo instruído a isso. Nós estamos entrando agora, hoje é o primeiro dia de abril, mas nós já estamos em Nissan, nós estamos indo para Pêssah, para Páscoa. Então Deus está mandando o povo, fica dentro de casa. E Páscoa significa passagem. Passagem. E aí diz o Senhor, entra na tua casa, põe um sinal nos umbrais, tá? E aí Deus deu o que ao homem? Naquele momento, uma jurisdição, uma autoridade do limiar daquela casa para o lado de dentro. O que é o limiar de uma casa? Sabe onde você tem na entrada da sua casa uma soleira? Hoje a gente põe soleira. Na casa do povo de Deus, onde era a soleira, ali ficava a marca do sangue. Então, ou seja, todo mundo que entrava na casa do nosso povo, ali naquele momento do Egito, na 10ª praga, quando o povo passava, quando qualquer pessoa entrasse naquela casa e passasse pelo limiar que tinha um sangue, além dos umbrais, no limiar tinha um sangue, tá? Significava dizer que todos que estivessem dentro daquele ambiente, daquela casa, o anjo da morte não tocaria. Sabe o que é isso, querido? Jurisdição espiritual, autoridade espiritual. E nessa tarde, Deus quer que você assuma, sabe o que, querido? O que está escrito no versículo 24. Deus colocou querubim e o refugiu de uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa tarde é o momento de você assumir essa espada flamejante que Deus liberou para os querubins naquele momento. Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Gênesis 2, você leu lá no versículo 15. Quem guardava o jardim antes do pecado? Nós, o homem. Olha a autoridade que nós tínhamos. A autoridade de guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida nos foi legada essa autoridade. Por isso que eu falei ontem sobre agora fugiu aqui, livre-arbítrio. Falei ontem sobre livre-arbítrio. Olha só, Deus deu autoridade e falou para o homem, governe agora. Você tem autoridade dentro do campo de jurisdição seu. Então, dentro daquele ambiente do jardim, o homem mandava, o homem governava, o homem exercia autoridade. E ele tinha da parte de Deus essa mesma autoridade que quem tinha passou a ter, né? Naquele momento teve que assumir o lugar do homem, querubins. E aí, querido, eu quero chamar você para você entender isso espiritualmente. Do lado de fora do jardim já estavam os demônios e os anjos caídos. Entenda isso. Querendo entrar no jardim. Quem guardava o jardim até o dia da queda? O homem, eu e você. Essa espada que revolvia, nós estávamos com ela na nossa mão. Essa espada que revolvia e demonstrava uma autoridade sobre o campo. Por quê? Essa espada, inclusive, é interessante você depois estudar melhor sobre isso, era uma espada que cortava até pedra. Até pedra essa espada cortava. Ou seja, é um nível de autoridade espiritual que hoje, na viração do dia, Deus está falando para você nos Estados Unidos, Deus está falando para você aí no YouTube, em Portugal, Deus está falando para você aí no Instagram, viu, meus irmãos? Deus está querendo que você retome sua autoridade espiritual.
você vai retomar sua autoridade espiritual. Porque quem Deus legou autoridade no jardim foi o homem, antes do pecado. E o que Deus está te trazendo nessa viração do dia? Todo dia. Princípios eternos, porque antes da viração do dia não tinha morte. Ou seja, você precisa assumir essa autoridade. Vamos trazer para a nossa realidade para a gente orar e terminar a viração do dia de hoje. Vai comigo agora lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios. Você vai entender agora, capítulo 10. Abriu aí? Capítulo 10. Versículo 4. Muito conhecido. E você vai entender agora o nível dessa espada que revolvia. Imagina uma espada revolvendo. Imagina você com uma espada que o homem natural não vê, mas os demônios veem. Mas o inferno vê. E ele vai pensar 1000 vezes em atravessar a aliança no limiar que Deus fez contigo. Entre passar pela tua porta. E quando eu digo porta, eu estou falando porta da casa, porta do Instagram, porta da internet, porta do Facebook. Tudo isso é porta, tudo isso é acesso. E você tem hoje, em nome de Jesus, eu quero orar por isso. Essa espada volta para a tua mão. Nós já trabalhamos numa das virações sobre o conceito de autoridade, o sacerdócio. Mas hoje Deus está falando especificamente, nós estamos em guerra. Tá? O anjo está passando aí, ó. Esse coronavírus está detonando aí. E hoje você está assumindo uma verdade. Você precisa ouvir isso. Hoje é um dia da verdade, não é o dia da mentira. Assuma essa verdade que você vai ler agora aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós. Presta atenção, querido. Não é anulando em nós. Anulando nós. Sofismas, ou seja, nós anulando. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda desobediência. Vai ser punida, querido. Sabe por que eu estou te falando isso? A igreja precisa ser preparada para algo. Nós vamos viver dias aqui para frente que vão criar leis que vão contra a palavra de Deus. E aí você vai ter que ter essa espada flamejante, revolvida na porta da tua casa, espiritualmente, ou seja, isso aponta para uma atitude. Viu? Para dizer assim, eu não vou me submeter a essa determinação. Que isso, apóstolo? Você está falando de uma rebelião? Não. Eu estou falando que no teu campo de batalha, no teu campo de jurisdição, você tem autoridade para dizer, por exemplo, vai chegar um policial na sua porta e vai querer entrar na sua casa. Você vai dizer assim, aqui não, eu tenho jurisdição espiritual e como cidadão, você só pode entrar na minha casa com um mandado judicial de um juiz, dizendo assim, senhor Anselmo, você precisa deixar esse policial entrar na tua casa e vasculhar isso. Qualquer coisa fora disso, querido, vou denunciar agora, se chama comunismo, se chama estado de sítio, se chama atitude socialista comunista que está infiltrando nas nossas ruas, nos nossos palácios, nas nossas mentes, e nós essa semana lutamos com isso. Você não pode aceitar aquilo que vai contra a tua Bíblia, depois contra a Constituição do seu país. Amém? Então, muito cuidado, principalmente brasileiros, porque nós vamos ter que ter essa autoridade, querido. Sabe por quê? Lembra do anjo da morte? Ele não passou lá no Egito? Tá? O povo, tua mente vai abrir agora. O povo, nosso povo, naquele momento, não estava dentro também da jurisdição do Egito? Sim, estava, Selma. Legal. Então, por que quando os egípcios batiam na porta, egípcio, cidadão, reconhecido, carteirinha de egípcio, nós estávamos lá no Egito com passaporte de estrangeiro. Entendeu? Nós não somos de lá. Então, por que, diante de todo esse grito, diante do desespero do lado de fora,
Deus deu a instrução e o povo de Deus não precisou abrir a porta para egípcio entrar. E eu não tinha pensado nisso, apóstolo. Sabe por quê, querido? É aquela guerra mental que a gente está falando com você na viração do dia. Nós estamos vivendo ela e você precisa ter autoridade. Por isso eu quero logo fazer a primeira oração com você. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Começa a declarar aí. Fala mesmo, Pai, eu tomo agora. Toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, eu tomo agora. Eu tomo agora essa espada que eu abdiquei lá no jardim e eu tomo de volta agora. Uma autoridade espiritual. O homem natural não vai ver essa espada, mas o mundo espiritual vai ver essa espada. E eu repreendo qualquer ação maligna contra o meu direito como servo de Deus e o meu direito como cidadão de uma nação livre. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Eu não estou falando de direita, esquerda, centro, meio, nada disso. Eu estou falando da palavra de Deus. O povo do Egito bateu na porta. Abre, abre, abre. E ninguém. Sabe por quê? Só uma outra lei, lembra de Esther, né? Só uma outra lei superior a uma lei anterior pode revogar uma lei que já foi estabelecida. Entendeu? E o que está acontecendo hoje no Brasil é algo totalmente diferente. Né? Ou seja, uma lei municipal está derrubando uma lei federal. Isso não pode acontecer. E aí o povo está calado. E eu quero agora trazer luz total para você agora fazer a segunda e última oração comigo. Continua lá em Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10. Amém? Está entendendo aí? Os pastores que estão aí ouvindo, meu irmão, você precisa ter um posicionamento em maturidade, sem rebelião, e se posicionar em autoridade espiritual diante de Deus e dos homens, tá? A nível vertical, tá? E na questão horizontal, diante de você como um cidadão e toda a sociedade, inclusive os que nos governam. Amém? Não? Tá claro isso para você? Agora olha o que Paulo diz na cidade de Corinto, capítulo 2, capítulo 10, da segunda carta dele à igreja em Corinto. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas, olha o versículo aí, respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Se tem alguém com você, fala assim, nós temos um limite de esfera de ação. Quem mora em condomínio, da porta do teu apartamento para dentro, nem o síndico entra. Mas ele não é o líder de todo o condomínio, mas ali não. Ali, ó, ali tem um limite de uma esfera de ação que Deus nos demarcou e se estende até vós. 14. Porque não ultrapassamos limites. Esse é o segredo. Quando que você vai entrar no campo de rebelião? Quando você ultrapassa limite. Entendeu? Entende esse segredo na viração do dia. Deus deu ao homem o jardim e falou para ele, governe aqui. Mas Deus deu um limite. Como o homem ultrapassou o limite, ele perdeu o direito do jardim. E aí, automaticamente, ele acessou qual limite? O limite da esfera de ação onde os demônios agiam. Mas Deus não deixou o homem sozinho, mesmo assim. Você vai ver nos próximos viração do dia, não falta. E olha só, vamos fechar aqui. Porque não ultrapassamos nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Eu vou parar por aqui. Tá claro isso para você? Então você precisa assumir nessa tarde, nessa viração do dia, você precisa assumir o quê? As armas poderosas em Deus dentro da sua esfera de ação. E dentro da sua esfera de ação, querido, você tem autoridade sobre filhos, sobre
o marido sobre a esposa sobre os filhos, viu? Mas, ó, a autoridade está tão fragilizada que hoje o que está acontecendo nas casas? Violência. A violência doméstica aumentou demais, entendeu? A violência contra a mulher aumentou demais. Segunda-feira, a apóstola Josane vai falar sobre isso. Os conflitos dentro de casa e a violência doméstica. Há 8 horas, como ela teve um tempo essa semana. Então, guarda isso no teu coração, querido. Deus está te entregando uma luz para você entender que na viração do dia, ele estava falando sempre para o homem, você tem um limite de ação. Assuma autoridade sobre ele. Você tem um limite de ação. Assuma autoridade sobre ele. Assuma autoridade sobre a tua casa. Assuma autoridade sobre os seus negócios. Assuma autoridade sobre os seus empregados. Todos eles estão debaixo da tua autoridade. Você tem a legitimidade de brigar espiritualmente pelos seus empregados. Você tem a autoridade de lutar sobre aqueles que estão debaixo da tua tutela de ação. Porque Deus está te dando o quê? De volta. Já oramos por isso. Essa espada que só o mundo espiritual vê. Só o mundo espiritual vê. Então eu quero encorajar você a fazer algo agora. Orar pela tua casa. Onde você estiver. Aonde você estiver aí agora. Ora pela tua casa. Em nome de Jesus. Começa a declarar aí, em nome de Jesus, a autoridade espiritual sobre o teu território. Se você puder, pode ficar de pé, levanta e anda sobre a tua casa. Anda nos limites da sua esfera de ação, porque está escrito aqui, Paulo falou, eu não vou ultrapassar limite, mas dentro da minha esfera de ação eu exerço autoridade e vai até vós. Vai andar hoje, vai ungir, se for preciso, unge a tua casa todinha, da porta de entrada, da maçaneta até a última janela. Viu? Do teu quintal, você vai declarar em nome de Jesus, eu exerço, eu tomo autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nessa viração do dia, eu tomo autoridade sobre o meu campo de batalha, sobre a minha área de influência, sobre os meus limites territoriais. Eu abençoo, Pai Santo, cada um que está agora no Instagram, para que a esfera de ação seja permanecida, seja confirmada. Eu declaro que cada casa, onde essa mensagem está entrando, cada sacerdote, cada esposo, esposa, filhos, assumam a autoridade que o Senhor deu no seu jardim e receba essa espada para exercer essa autoridade. Pai, nós repreendemos todas as leis que vêm contra a família, repreendemos e anulamos todas as leis que vêm contra contra a casa, contra a igreja, contra, Pai Santo, os casamentos. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todas as leis que vêm contra os nossos filhos, estudantes. Pai, nós queremos declarar que na nossa esfera de ação, nós vamos exercer o direito que nos foi dado como cidadão do céu e vamos exercer o direito que nos foi dado como brasileiros, como americanos, como portugueses, como africanos. Aonde for o nosso limite de ação, nós estaremos exercendo essa autoridade. E, Senhor, nós oramos também que anjos, miríades e miríades e miríades sejam liberadas sobre as casas agora, para que essa batalha intensa que está vindo sobre as nações seja exercida, Pai. E nós fazemos agora, nesse momento, que Paulo declara no versículo 15, crescer a fé do meu irmão, da minha irmã, nesse momento, para que nós possamos exercer o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra, contra todo levante que vem contra a vida, família, criança, igreja e contra o casamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido, aí do Instagram, do Facebook e do YouTube, nesse mais um Viração do Dia. Nós esperamos amanhã, já com sua espada e sua autoridade no seu limite de ação. Exerça essa autoridade e o seu direito, em nome de Jesus. Amém?